Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do DEMED, Saúde e Bem-Estar. E todos nós sabemos que a hipertensão é um problema que tem atingido parte da nossa população. E isso tende a se agravar, sobretudo a esses tempos de pandemia, onde estresse, desemprego tem sobrecarregado a nossa sociedade. Mas como nós podemos evitar esse problema, que é uma doença crônica que leva a outras doenças mais complicadas? Para dissertar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a nutricionista Ana Laura Fogaça. A Ana Laura Fogaça é graduada em nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, e atualmente cursa o Programa de Aprimoramento em Nutrição em Doenças Crônicas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ana, boa noite, obrigado. É um prazer estar recebendo você aqui hoje. Boa noite, obrigada. O prazer é meu estar aqui hoje. Só fico feliz em dizer que eu já concluí a minha especialização em doenças crônicas. Agora eu Parabéns. já estou me especializando em clínica pediátrica. Ótimo. Eu peguei, né, o seu CV Lattes, me desculpa pelo ato falho, mas aqui já os parabéns pela conquista acadêmica. Ana, vamos... Mesmo não ter atualizado o meu Lattes ainda. Mas é um Lattes muito bem elaborado e bem forte. Parabéns. Ana, Obrigada. imagina, vamos começar então do começo, né? Essencialmente, o que é a hipertensão? Bom, a hipertensão, ela é um aumento, né, dos níveis de pressão para valores que além, né, do que nós consideraríamos como valores normais. A gente diria que seria valores maiores do que 140 para 90 milímetros de mercúrio. O que seria isso? Aquele famoso valor que a gente chama de 14 por 9, ou quando a gente fala que está normal, o médico fala até 13 por 8 está normal. Então, seria exatamente isso. Uma pressão além, né, igual ou além desse valor, onde a gente verifica que o paciente ele tem essa pressão aferida 2 ou mais vezes consecutivas. Então, por exemplo, o paciente vai lá na UBS e aí a primeira vez aferiu estava alta, mas aí a equipe de enfermagem espera um pouquinho, dali a pouco essa pressão melhora. Não, a gente já não diria que esse paciente pode ser que ele tenha pressão alta. Pode ser só que ele não estivesse bem naquele momento. Mas aferindo mais vezes e verificando esses valores aumentados em todas essas vezes, o médico já vai diagnosticá-lo como um paciente com hipertensão. E, Ana, assim, é possível se evitar esse problema de saúde? Então, a gente tem, né, fatores genéticos para a hipertensão que predispõem, e aí, infelizmente, esses nós não conseguimos modificar, né? Mas tem vários fatores que a gente pode alterar ou não fazer que nos ajudem a prevenir essa doença, né? Então, a gente tem uma alimentação saudável, onde nós vamos prevenir, por exemplo, o consumo de alimentos industrializados, alimentos ricos em sódio, alimentos ricos em gordura, porque todos esses alimentos vão contribuir para os aumentos de pressão. Por exemplo, o sódio, pela próprio modo como o nosso corpo interage com ele, né, numa bombazinha que a gente chama de bomba de sódio e potássio, ele faz com que a nossa pressão aumente, né, pela presença exagerada dele na nossa corrente sanguínea. A questão da gordura, quando a gente come muita gordura e a gente fica com o colesterol alto, né, como a gente diz, esse colesterol pode ir se acumulando nos nossos vasos, e aí nós temos uma complicação chamada de arteriosclerose. O que é arteriosclerose? Ela pega o seu vaso, né, que seria um tubinho bonitinho, larguinho,
aí esse seu vaso vai enchendo de gordura e vai tampando. E aí o buraquinho do seu vaso vai diminuindo. Então, o que era um buraquinho grande vai ficando um buraquinho pequenininho. E aí, ao ter o fluxo sanguíneo, né, esse fluxo continua com a mesma quantidade de sangue, né? É preciso que continue com a mesma quantidade de sangue. E aí a gente verifica que o nível pressórico vai aumentar também. Bom, tem algumas outras coisas também. Por exemplo, pessoas que fumam, né, pelas drogas que existem dentro do cigarro, vão fazer com que haja um aumento da pressão. O álcool, então, a pessoa beber em excesso, né, beber de modo contínuo. A obesidade, por diversos fatores. O diabetes, se a pessoa já tiver diabetes, então ela controlar o diabetes vai ajudar com que ela não chegue, né, a esse nível, porque o diabetes, se o paciente ficar tendo muito acúmulo de glicose, né, de açúcar no sangue, isso vai prejudicar a filtração do sangue lá no rim. E aí pode fazer com que a gente tenha a pressão alta. Então, assim, tem vários fatores, tá vendo? Tem muita questão, tem a questão genética? Tem, mas tem muita coisa que a gente pode melhorar. E mesmo o indivíduo tendo uma predisposição genética, ele pode, com esse arsenal de informações, né, evitando, né, durante a vida, não é só em curtos intervalos aí de dietas, mas evitar sal, gordura, né? Eu coloco aqui os alimentos ricos em carboidratos para evitar a diabetes, aí colocando já até em um panorama mais sistêmico, né? E também praticando exercícios físicos ao longo da sua vida, ele pode evitar que essa doença venha aí startar, vamos assim dizer? Com certeza. A chance de uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, né, que ela se preocupa com a alimentação, faz atividade física, ter uma doença metabólica, né, como é a hipertensão, diminui sim. Então, esses cuidados que a gente tem que ter no cotidiano, não só uma dieta de momento, por exemplo, ou uma atividade física de momento, elas podem auxiliar para que essa doença não se inicie, né? É claro que existem fatores que pode acontecer com alguém, da pessoa falar, nossa, mas eu sempre me cuidei, eu sempre tive uma alimentação saudável e ainda assim eu acabei ficando doente. Claro que isso pode acontecer, mas é uma parcela muito pequena da população. A maioria das pessoas acabam sendo acometidas por essas doenças devido ao estilo de vida mesmo. Eu tenho até uma dúvida com relação ao sal do Himalaia. Isso de verdade, Ana, ajuda não a evitar o problema, mas assim, diminui a probabilidade de que a doença venha startar? Então, na verdade, não. A gente tem vários tipos diferentes de sal hoje no mercado. Os mais recentes já mostram que a quantidade de sódio, que seria, né, o nosso principal fator preocupante para acarretar esse tipo de problema, né, contido no sal, os estudos mostram que eles têm a mesma quantidade, então não faria diferença se a pessoa ingere um sal normal, um sal refinado ou um sal rosa. Isso não vai alterar. A questão que altera é a quantidade de sódio que a pessoa usa na dieta dela, né? A quantidade de sal. E a quantidade de sal, ela vai muito da questão do paladar, mesmo que hoje esteja mais adaptado a uma quantidade de sal maior, não quer dizer que você não se acostumar a uma quantidade de sal menor e se sentir bem, achar que a comida está gostosa de sal, ela vai muito da questão do paladar, mesmo que você hoje esteja mais rosa do jeito. O paladar, ele pode se adaptar, né? A gente só precisa de um esforço, mas ele tem essa capacidade de se alterar, a gente se acostumar com as coisas que a gente não gostava tanto, enfim. Perfeito. Então, essencialmente, é uma questão de evitar alimentos embutidos, industrializados, gordurosos, e aí
escolher praticar exercícios físicos regularmente, alimentos mais naturais, né, com o pressuposto de evitar, né, a deflagração dessa doença. Mas pegando, por exemplo, quem já é acometido por essa doença, né, é possível ter uma vida ativa e saudável mesmo com essa doença? Sim, é possível sim. Pela questão da atividade física, por exemplo, como aí a gente tem uma questão de que o corpo já está comprometido, a gente vê muitos benefícios que essas pessoas pratiquem atividade física. Mas aí é necessário que o cardiologista, né, avalie essa pessoa e deu e identifique assim, olha, você está liberado para fazer qualquer atividade física, ou olha, você precisa restringir tais atividades físicas, talvez para você seja melhor X, Y, Z, enfim. E aí, se ela puder ter a orientação de um profissional educador físico, é melhor ainda, porque aí ela vai ter certeza de que aquele exercício que ela está fazendo está dentro da capacidade que o médico colocou. Sobre as demais questões, assim, a alimentação é essencial, né, para que um paciente já com a doença instalada consiga controlar ela e ter um estilo de vida saudável. Através da atividade física, da alimentação, esse paciente vai conseguir controlar o peso dele, vai conseguir promover uma perda de peso, se possível, fazer com que o corpo gaste energias, enfim, e promova um metabolismo mais adequado, né? Então, eu só vejo benefícios, por mais que a pessoa tenha já a doença instalada, ela fazer o que, em teoria, deveria ter prevenido, só vai contribuir para que ela se mantenha o mais saudável possível dentro do quadro da doença, né? Porque aí a gente consegue prevenir agravos. Sim, e os agravos são catastróficos para a saúde. E Ana, quais são os alimentos no qual, né, o hipertenso ele deve consumir? Existe uma lista que vem a ajudar, né, a regular a pressão? Então, eu não diria que existe nada assim proibido para ser consumido, nem nada super permitido para você ser consumido, mais ou menos. Eu acho a alimentação é muito de ponderações, né? Eu não gosto de demonizar a alimentação. Não quer dizer que porque você tem hipertensão, que pro resto da sua vida você nunca mais vai poder comer um salgadinho que você goste, nem nada do tipo. Só quer Deve dizer ser que terrível, como a né? maioria... Só quer dizer que como a maioria das pessoas, sejam doentes, sejam saudáveis, a base da nossa alimentação precisa ser alimentos naturais. Então, se eu diria assim, tem alimentos que não podem faltar para um paciente hipertenso, são verduras, legumes e algumas frutas. Algumas frutas que eu digo assim, qualquer fruta, mas em quantidade, né? Nem pessoa saudável pode exagerar e comer 10 frutas num dia. Como eu já peguei paciente fazendo. Mas a gente precisa ter uma base de alimentos naturais, né, no nosso dia a dia. Eu sei que para algumas pessoas parece algo difícil, mas se a gente se planeja, sai uma alimentação mais barata, mais saudável. Então, assim, só tem benefícios em encher o seu prato de verduras e legumes, de fazer os seus lanches tendo frutas, usando cereais integrais. Então, assim, se você quer melhorar a qualidade da sua alimentação, isso é o principal. Você disse agora, Ana, com relação aí, né, uma vez, né, tomando a decisão de se alimentar de maneira saudável, né, ela pode ser até mais barata, né, do que essa alimentação, digamos assim, mais prejudicial à saúde. A impressão de quem está fora é justamente ao contrário, né? O industrializado, né, o salgadinho, né, pão, enfim, todos os junk foods que nós vemos, né, em supermercados, casas de lanches, enfim, né,
a princípio, né, em uma visão menos observadora, ela viria esses alimentos mais baratos que os naturais. Como que você observa essa questão do preço? Porque, infelizmente, isso também, né, é uma barreira para a maioria das pessoas, principalmente nesse momento de crise, onde o desemprego ele acometeu praticamente 20 milhões de brasileiros. Como que você aconselha, né, nessa questão especificamente? Eu acho que é uma questão de prioridade, assim, essa é a palavra para mim. Porque vou dar um exemplo pessoal. Eu fiz meu hortifruti essa semana, na segunda-feira. Eu comprei alface, rúcula, comprei laranja, comprei morango, que não é uma fruta barata, porque eu tava com vontade de comer, então se eu fosse comprar outra fruta seria mais barato. Comprei quiabo e acho que eu comprei mais alguma outra coisa. Enfim, isso para mim e mais outra pessoa, por exemplo, eu e mais uma pessoa, dura uns 5 dias. As folhas duram mais, as folhas duram até uma semana, uns 5 dias, de 5 dias a uma semana. Eu gastei R$ 36. Se eu tivesse comprado, sei lá, outra fruta, que não morango, eu teria gastado até menos, porque a bandejinha de morango, infelizmente, ela é cara. É Teria bem gastado caro. até menos. Então, vamos colocar ali uma base que você consegue fazer tranquilamente um hortifruti de legumes, verduras e algumas frutas mais populares por uns 40, R$ 50 para uma família de 3 até 4 pessoas. Você facilmente compra uma pizza de R$ 40 em Ribeirão. Facilmente. Principalmente se você pedir para entregar. E você vai. E dependendo da sua família de 4 pessoas, se tiver filho adolescente, coisas assim, uma pizza só não dá. E vocês vão comer uma refeição. E eu tô te falando de inserir folhas e legumes por uma semana com preço que você paga em uma pizza. Então, por isso que eu falo que é questão de prioridade. Às vezes as pessoas falam, é trabalhoso, é caro. Isso sobre a questão do trabalho. Por exemplo, as verduras. No dia que eu chego, eu compro, eu sempre dou essa dica para os meus pacientes. Eu compro as verduras, eu já pego todas elas, higienizo todas na solução clorada, né? Que a gente coloca uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Eu já coloco todas elas na solução clorada, deixo lá uns 15 minutos, enxago tudo, seco. Aqui eu tenho aquela centrífuga de salada, mas dá para você secar até no pano de prato, se você quiser. E coloco na geladeira. Dura uma semana a minha folha lavada. Parabéns, parabéns. Na verdade, é o que você bem disse, né? Uma questão de prioridades, né? Uma questão de como você observa, né? O valor, né? E o tempo no qual eles duram, se comparado com uma pizza, por exemplo, né? Que quando há filhos adolescentes em casa, geralmente não é só Sai uma, né? rapidinho. É um pouco mais, né? Mas é muito importante ter esse paradigma de preço e geração de valor para a saúde, né? O que infelizmente, né, a indústria do junk food ela pega na direção oposta. Ela quer vender, obviamente, faz todo sentido, mas parece que agora existe um movimento de alimentação saudável, né? E que a gente espera que ela traga valor aí para as pessoas em forma de saúde lá, e bem-estar. Até porque também existe o estereótipo do alimento orgânico ser mais caro, mas isso já é uma outra discussão, mas é que infelizmente existe aí uma confusão conceitual. Né? Mas avançando, Ana, com relação aos cuidados dos hipertensos, a saúde é um vetor importante, certo? Nós falamos que o exercício físico também é um vetor importante. Além desses dois, né, você observa que existem outras variáveis que podem estar ajudando no controle da pressão arterial? Para mim, além de alimentação e atividade física, as duas principais é se abster do cigarro e do álcool, né, da bebida alcoólica. Não tem como, assim.
Para um paciente que já é hipertenso, eu já diria para ele exclua completamente essas duas coisas da sua vida. Eu sei que é muito complicado, né? Principalmente quando se trata do cigarro, a gente sabe que é um vício comum. Muitos pacientes hipertensos acabam se mantendo, né, fumando pela questão do próprio vício. Eu entendo que não é só uma questão de força de vontade, né? Quando a gente fala de vício, a gente fala de algo muito maior do que a pessoa só querer ou não querer. E aí a gente entra todo numa questão de apoio familiar, apoio dos profissionais de saúde, da rede de saúde que trata esse paciente. Mas é importante que a gente tenha isso como objetivo, excluir essas duas coisas do paciente que já é hipertenso. E para aquele que não é sempre um alerta, né? A gente pensar que o ideal é você não fumar. Se você faz isso de vez em quando, numa festa, algum ambiente social, se você fuma um cigarro por dia, sei lá, como existem pessoas que fazem hoje em dia, principalmente com a moda agora desses paeiros que a gente vê que surgiu novamente, né? Nos últimos 5 anos as pessoas andam consumindo ele mais do que se consumia, que era uma coisa que meu avô fazia lá atrás. Sim. Mas assim, se isso ainda não é um vício para você, pare, se preocupe com a sua saúde, queira o seu bem e pare. E se você ingere bebida alcoólica, faça com que isso seja uma exceção na sua vida, né? Não uma regra. Que não seja um hábito ficar tomando uma bebida alcoólica todos os dias. Eu sei que, por exemplo, muitas pessoas falam do resveratrol do vinho, que ele é um importante protetor cardiovascular e tudo mais. O resveratrol é contida na uva, que é um importante protetor cardiovascular. Mas quando a gente tem ele associado ao álcool no vinho, e o álcool é um fator deletério cardíaco, né, um fator que não é bom para o nosso coração, um se choca com o outro. E aí, ao invés do vinho ser algo favorável, ele se torna algo ruim. Então, você quer trazer resveratrol para a sua vida? Tome um suco de uva integral, coma uma uva. Melhor ainda, se você puder comer uma uva, coma uma uva. Isso vai ser muito mais benéfico para você do que ficar ingerindo álcool de modo exagerado ou na rotina como se fosse saudável. E agora, Ana, né, você disse muito bem a respeito do álcool, né, e até do vinho, né? Nós sabemos que existe uma variedade, né, muito grande de bebidas alcoólicas, né? Cada uma com a sua devida proporção de álcool. Né? Todas elas, independentemente da faixa, são prejudiciais, porque as pessoas falam, eu só tomo uma cervejinha e tal, né? É o pretexto, né? Se você, como profissional da saúde, sabe perfeitamente que o paciente, então, doutor, mas é só uma cervejinha e tal, né? Sabe Como o que que eu fosse um penso? escapismo, né? O que eu acho muito engraçado, que os pacientes falam isso. Aí se você virar para o paciente e falar assim, tá, tudo bem, a cerveja tem, se for só pelo álcool, a cerveja tem menos álcool que um vinho, por exemplo, por dose. Sim, Mas vinho, a maioria das pessoas, as que bebem bem, assim, né, que a gente diria, que bebem bem, vão beber meia garrafa de vinho. Uma pessoa que bebe muito vai beber uma garrafa de vinho. Se você bebe bem, você não vai beber uma garrafa de cerveja num fim de semana, numa festa no sábado. Você vai beber bem mais. Então, assim, se a gente for comparar pelo efeito do álcool, da pessoa falar, é só uma cervejinha, dá no mesmo. Na quantidade geral de álcool, a hora que a gente vai ver que a pessoa ingere, a mesma coisa. E aí, se a gente for pensar pelo malefício, só pela questão do álcool vai ser álcool de qualquer forma e isso já vai prejudicar, né, a pessoa. E aí, da maioria das bebidas alcoólicas, a gente tem outras coisas ruins, né, também. O exagero de carboidratos, por exemplo, a cerveja. Eu acho que quase todo mundo já ouviu que cada latinha de cerveja equivale mais ou menos a um pão francês, em termos de caloria. Então pensa, você dificilmente senta
e come 6 pães, mas eu conheço muita gente que senta e toma facilmente 6 latas de cerveja. Até Sim, mais. Senta e toma um fardinho de cerveja. Então, assim, a gente precisa, assim, se preocupar, sabe? E parar de se dar desculpa, mas é só uma cervejinha. Mas é só não sei o quê. Tudo bem, se é só uma cervejinha. Então, se a gente for falar em valores que seriam seguros para o nosso fígado, a gente fala para a mulher uma lata de cerveja ou uma taça de vinho, e para homem 2 latas de cerveja ou no máximo 2 taças de vinho. Isso é o máximo que a gente diria que o corpo aguenta, mas isso é o máximo, assim, raramente para você tomar de vez em quando. Eu sei que é difícil para alguns ouvir isso, sim, mas a gente precisa se preocupar, né? E sim. entender o que a gente pode mudar, modificar na nossa vida para prevenir não só a hipertensão, como diversas doenças que podem aparecer em consequência de uma vida não saudável. Quer dizer, então, que a princípio a cerveja, ela, embora contenha menos álcool que as demais bebidas, né, como vinho, né, destiladas, a quantidade que a pessoa ingere, né, ela acaba aí, né, sendo tão prejudicial quanto as destiladas, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Brasileiro tem uma apreciação muito grande por cerveja, né? A maioria das pessoas acabam mesmo ingerindo uma quantidade exagerada. Eu sei que tem as exceções. Tem gente que facilmente se contenta com uma tulipinha de cerveja só, um copinho, uma quantidade pequena, mas infelizmente não é o que a gente vê na maioria dos pacientes, né? Geralmente as pessoas ou elas não ingerem bebida alcoólica ou elas ingerem muita bebida alcoólica. O meio termo dificilmente a gente vê. E o que você disse também é bastante interessante com relação a uma lata de cerveja que vale a um pão, né? Uma pergunta, né, para quem não é dessa ciência, né? A cerveja também é perigosa para deflagrar diabetes, dado aí o carboidrato? Sim, com certeza, né? Além da questão do álcool, que a gente não aconselha para o diabético consumir, né? Porque o próprio álcool, na absorção dele, ele pode causar um pico glicêmico, né? Um pico de açúcar no nosso sangue. E ainda a gente tem a questão dos cereais, né? Que formam a cerveja, que vão ser absorvidos como qualquer outro carboidrato refinado, que em geral as pessoas tentam evitar, né, quando elas são diabéticas. Então, a gente tem 2 fatores que vão contribuir para um episódio de hiperglicemia no paciente. Essencialmente, Ana, lá, além do médico, né, o nutricionista, o educador físico, né, é, quais outros profissionais que podem estar ajudando aí, né, a melhorar a qualidade de vida do hipertenso? Você acha que profissionais como psicólogos, dado ao estresse absurdo que existe, né, eles podem contribuir também para o controle desse problema de saúde, a hipertensão? Sim, nossa, com certeza. Eu até separei aqui os enfermeiros e os psicólogos, né? Eu acho assim, sem eles, os enfermeiros, pela importância do rastreamento e do controle, né? Geralmente são os enfermeiros que fazem a verificação inicial de que provavelmente esse paciente é um paciente hipertenso, né? Fazem o iniciozinho, geralmente o médico só vai lá e confirma o diagnóstico. E o controle mesmo, de fato, que esses enfermeiros vão atuando no dia a dia desse paciente, né? E os psicólogos, assim, de extrema importância, porque a gente sabe que o estresse, ele hoje em dia é colocado como fator desencadeador de diversas doenças, né? Ele não é a causa principal, mas ele ajuda a dar o empurrãozinho, o playzinho para falar, essa pessoa vai ter essa doença. Então, sim, o estresse ele pode levar a pessoa a startar, né, como você disse, esse quadro, e aí os psicólogos são de extrema importância, né? Se você já identifica que você é uma pessoa mais ansiosa, não só pela questão da sua pressão, mas pela sua saúde de modo geral,
procurar um psicólogo que te ajude é sempre ótimo. Eu indico a terapia para todo mundo. E, Ana, assim, é uma questão bastante importante, porque quando a gente fala de ansiedade, não é algo como uma cerveja, né, ou um alimento gorduroso, é algo mais conjuntural, mais complexo, Sim. mais abstrato, né? Principalmente em um ambiente como nós estamos vivendo agora, né, de crise de saúde pública, desemprego estrutural em massa, né, dizem até uma década perdida em crescimento econômico, né, isso vai custar, né, a paz de milhões de brasileiros está custando, né, e nesse sentido as pessoas estão muito vulneráveis a estresse, ansiedade, né? Devido a um futuro muito incerto, é um presente muito difícil também. Né? Então, a questão da própria ansiedade já é complicada. Né? A busca de um psicólogo é importante. Como que os alimentos podem ajudar aí a pessoa ela se manter mais equilibrada, mais tranquila, não só, né, para ela ter paz agora, mas justamente para poder evitar problemas futuros como a própria hipertensão. Bom, em geral, quando a pessoa tem uma alimentação mais saudável, né, quando ela tem uma alimentação variada, colorida, ela consegue garantir melhor o aporte de vitaminas e minerais. Se a gente tem um aporte correto de vitaminas e minerais, diversos estudos mostram que esse paciente tende a se sentir melhor, né? E é uma fala comum que a gente vê nos pacientes quando eles começam o tratamento e se mantêm, né, bem nesse tratamento, comendo bem e tudo mais, eles refletem, nossa, eu não emagreci ainda, mas eu tô me sentindo mais disposto, mais disposta. Isso é uma fala bem comum e bem bacana de ver, né? E isso pode contribuir para essa sensação, né, para essas questões psicológicas. E eu acredito que até a sensação de gratificação, né, de você sentir, nossa, eu estou me cuidando, agora eu como melhor, aquele objetivo que eu tinha de me tornar uma pessoa mais saudável, eu estou conseguindo. Eu acredito que tudo isso é interligado, né? Eu não vejo a nutrição separada da psicologia, porque eu acho que nós nutricionistas podemos contribuir grandemente para os fatores psicológicos dos nossos pacientes, como infelizmente nós sabemos que muitos profissionais podem prejudicar os fatores psicológicos dos seus pacientes, né? Por isso que toda vez que eu digo de alimentação saudável, eu falo de uma promoção geral de uma vida saudável, não de uma dieta de momento. Porque dietas de momento desencadeiam ainda mais suas sensações de estresse, sua dificuldade de identificar a sua fome, a sua saciedade. Aí você vai começar a se tornar aquela pessoa do ai, porque eu tô triste, porque eu tô ansioso, eu vou comer tal coisa, hoje eu posso. Aí amanhã você pode de novo, aí depois você pode de novo. E às vezes a hora que você identifica, você já perdeu um completo controle da sua alimentação. Você já tá uma pessoa que é só impulsos. É claro que alimentos gostosos têm que fazer parte do nosso dia a dia, né? Você não precisa achar que, como aquela famosa culinarista da TV, né? Você não precisa fazer só churrasco de melancia. Não Sim. precisa ser assim. Mas você precisa fazer com que os alimentos saudáveis sejam a base da sua alimentação. O DEMED Vida Saudável termina por aqui. Nós gostaríamos de agradecer a nutricionista Ana Laura Fogaça. Ela é graduada em nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto, né, e cursou o aprimoramento em nutrição e doenças crônicas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Ana, muito obrigado pelas suas explanações, pelas suas explicações. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço e até mais. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa live. As perguntas que vocês têm referentes à alimentação e à hipertensão podem ser enviadas para o nosso site.
Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência e até o nosso próximo encontro. Um abraço.